batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Bom dia, que a paz esteja sobre a sua vida. Que bom que você está aqui. Você está aqui hoje porque é Deus quem te chama. É Deus quem te chama para que você possa desfrutar da presença dEle que se manifesta no meio do seu povo. Então tenha plena convicção de que Deus está aqui nessa manhã. E que Ele deseja que o seu povo desfrute da sua presença e desfrute dessa confiança e segurança que nós acabamos de cantar. Ele deseja que nós estejamos seguros em suas mãos, porque o futuro pertence a Ele, e nós já sabemos o final da história.
O final da história é que tudo vai ficar bem. Que Deus vai triunfar definitivamente sobre o mal e nós viveremos para sempre com Ele. Que você desfrute dessa segurança e dessa certeza nessa manhã. Amém? Quero ler um texto bíblico com você, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 20. Convido você a ficar de pé para juntos nós fazermos essa leitura desse texto bíblico que exalta o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares, convido vocês a fazerem a leitura dos versos pares. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Vamos adorar nessa manhã. Ele que é antes de tudo, que tudo sustenta por meio da sua palavra. Ele que é o Senhor sobre todo o universo. Ele que estabeleceu paz por meio do seu sangue e agora nós podemos ter livre acesso e prazer em Deus. Ele que nós viemos adorar nessa manhã. E que Ele se torne cada dia maior aos seus olhos, porque Ele é grande. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te bendizer, te exaltar nessa manhã, pelo seu grande amor manifestado em seu Filho amado Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque esse amor não depende de nós. Não depende daquilo que nós fazemos, não depende daquilo que nós deixamos de fazer, mas depende exclusivamente do seu amor manifestado em Cristo Jesus, que se entregou por nós, que morreu por nós, e agora nós temos o prazer de chamá-lo de Senhor. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas, o Senhor é o Senhor sobre o universo, o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor da nossa vida. Sem ti, Senhor Jesus, nada existiria. Mas o Senhor criou todas as coisas e a tudo sustenta, Senhor. E que essa certeza possa habitar no nosso coração nessa manhã. O Senhor nos sustenta. A mesma mão que sustenta o universo é a mão que sustenta a nossa vida. E por isso nós queremos te bendizer nessa manhã pela segurança que o Senhor nos oferece. E queremos louvar o Senhor na beleza da sua santidade, engrandecê-lo, exaltá-lo, porque o Senhor é grande, o Senhor é justo, amoroso e reto. Nós queremos bendizer o Senhor, exaltá-lo, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos teus. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus, amém. Veja, nós vamos cantar a música que nós cantamos antes do culto começar. É uma música nova e, como vocês perceberam, a letra ela é linda. E eu quero ler essa letra com você, para que você possa se habituar com ela, para que você possa entender a grandiosidade daquilo que nós estamos cantando, e assim convidar vocês a cantarem junto com a gente. Então olha o que essa letra está dizendo para nós. A paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Eu não temo o futuro, pois em tuas mãos estás. Tudo que eu preciso tu me dás, nada faltará. Nós lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas
que Jesus venceu. Olha que preciosidade esse refrão. Tá? Nos dás misericórdia para hoje a provisão, e quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levanta, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus e direi que estou em paz. Pode passar. Aí o refrão mais uma vez: lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. E aí a parte que antecede o final da música, dessa história eu sei o fim. E nós sabemos: com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Que maravilha, né? Essa é a música que nós vamos cantar. Nós lutamos batalhas que Cristo já venceu, então você não precisa temer o que vem pela frente. Você não precisa temer as circunstâncias que vêm pela frente, as batalhas que vêm pela frente, porque tudo isso Jesus já trilhou. E Ele vai sustentar a sua vida. Ele vai cuidar de nós. Vamos cantar? Eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo futuro, pois em tuas mãos está. O que preciso tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos traz misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim, com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim, com meus olhos te verei.
conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas e Jesus venceu. Vamos suas mãos, lutando batalhas. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virás, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas e Jesus venceu. Lutamos batalhas e Jesus venceu. Pedi para a irmã Palmira fazer uma oração de adoração ao Senhor nesse momento. Isso. Oh Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Amém, amém. Você pode sentar. Quero ler o texto com vocês de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Texto bíblico que sempre desafia meu coração para me lembrar daquilo que existe de mais importante. E o texto bíblico diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto bíblico sempre desafia o meu coração, porque Jesus simplifica muito as coisas. Ele diz que uma coisa só é necessária, é estar aos pés dele e é aprender dele. Essa é a coisa mais importante da vida. Mas você há de concordar comigo de quantas vezes nós nos distraímos, não é verdade? E deixamos isso de lado. Damos mais valor a outras coisas, outras atividades, do que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de confissão é tempo de nós confessarmos isso. De como que nós trocamos facilmente a presença do nosso Senhor por outras distrações. Por outras coisas que não nos alimentam como o Senhor Jesus pode nos alimentar. De outras coisas que são tão superficiais, mas que nos fazem nos afastar da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você à oração, a confessar diante do Senhor como quantas vezes o meu coração, o seu coração é resistente para desfrutar dele, para buscar a sua presença em oração, para se deleitar em sua palavra. Como nosso coração é resistente, confesse ao Senhor e diz: Senhor, me ajude a ser como Maria, que escolheu a melhor parte.
E essa palavra escolha é importante, ela escolheu isso. Ela escolheu não se distrair com outras coisas. Ela escolheu rejeitar outras atividades para desfrutar do Senhor Jesus Cristo. Então fale com Ele, confesse a Deus os seus pecados, confesse a sua resistência, confesse como nós temos dificuldade em desfrutar da sua presença. Peça para Ele perdão, para que Ele possa te conduzir aos pés dEle, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Faça essa oração, nós vamos quebrar o silêncio com uma canção, mas fale com Deus nesse momento. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, mas Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quanto será a divina comunhão, podereis muito bem prová-la, nem tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça.
que você possa desfrutar da comunhão preciosa que você tem com Jesus. A principal missão de Jesus foi morrer para te reconciliar com Deus, que você possa desfrutar dele todos os dias. Quero ler mais um texto com vocês, que se encontra em João capítulo 4, versículos de 20 a 24. Eu convido você a fazer essa leitura junto comigo, nesse tempo onde nós respondemos ao Senhor Jesus Cristo com nossos dízimos e ofertas, e em resposta de gratidão a tudo que Ele fez. Onde Ele nos chama uma entrega total a tudo que nós temos diante dEle, reconhecendo que tudo vem dEle. Tá? Então nós vamos ler no texto bíblico, nós vamos cantar uma canção, e se você veio preparado, você vai poder dedicar ao Senhor seu dízimo e oferta nesse momento. Vamos ler juntos esse texto? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo é que a adoração não está mais confinada ao templo de Jerusalém. Antes de Jesus só se adorava no templo de Jerusalém, só havia adoração lá. Mas por meio do sacrifício de Jesus, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E se é em espírito, significa que o local da adoração não está restrito a um templo, é em todo lugar. Em todo lugar, em tudo que nós fazemos, nós somos chamados a adorar o Pai. Em cada ação que você fizer no seu dia a dia, deve ser em adoração ao Pai. E em verdade, porque a verdade é Cristo Jesus. E nós só podemos adorar a Deus por meio dele. Então que você possa ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai não só no domingo, não só no culto, mas todos os dias da sua vida. Fica de pé, vamos louvar a Deus com mais uma canção. Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Entregamos
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Pai querido, nós te bendizemos por todo o bem que o Senhor tem nos feito, nós te bendizemos porque o Senhor é quem sustenta a nossa vida e nós te rendemos todo louvor. Na verdade, nós te rendemos toda a nossa vida como culto agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja para a glória do seu nome. Em teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Quero fazer a leitura, junto com vocês, do breve catecismo de Westminster. Nós temos lido todo domingo para nossa edificação. Lembrando que o breve catecismo é um conjunto de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã. Nós estamos lendo todo domingo para que nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus e sermos edificados em sua palavra. Então, pergunta de número 49. Qual é o segundo mandamento? Vamos ler juntos? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Ou seja, não faça imagens para que você adore. Não faça imagens para que você adore e você confie na imagem que você fez. É isso que o texto bíblico quer dizer para nós. Tá? Vamos, tem mais uma parte. Vamos ler juntos? Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Ou seja, o texto bíblico responde: não faça imagem de escultura para que você adore essa imagem. Não preste culto a ela. Não confie em imagens que você faz. E nem use imagens de Deus para que você possa adorar a Deus por meio dessa imagem. Porque o Deus eterno não cabe numa imagem, porque Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus grandioso. Nada que existe no universo pode contê-lo, pode confiná-lo, porque Deus é Deus. Como nós acabamos de cantar, Ele é Espírito. Espírito grandioso, nada pode detê-lo, nada pode confiná-lo. Ele deve ser adorado como Ele estabeleceu que Ele deve ser adorado. Então, só ressaltando nossa agenda semanal, no próximo sábado nós temos culto de jovens. Tá? Vai ser aqui na igreja, tá? Às 19 horas. Bom, então você que é jovem, você está convidado a participar conosco, vai ser o nosso primeiro culto de jovens desse ano, tá? Se você conhece algum jovem que queira participar, que queira fazer parte, estenda esse convite, para que nesse tempo, junto com outros jovens, nós possamos aqui meditar na palavra de Deus, podemos aprender um pouquinho mais sobre quem Deus é, podemos estender nossos louvores a Ele, e é claro, como não pode faltar em todo encontro de jovens, poder se divertir um pouco. Tá? Então estenda esse convite para quem você conhece. Tá? Então, nossa agenda semanal em janeiro está sendo reduzida ao culto às 10 horas. Tá? Em fevereiro nós vamos retomar nossas atividades de oração, de pequeno grupo, de artesanato, mas em janeiro nós estamos dando uma pausa, um intervalo, para que possamos voltar com tudo em fevereiro. Tá? Então, culto 10 horas. Tá? Em fevereiro nós atualizamos a agenda direitinho para vocês.
E lembrando que no primeiro domingo de fevereiro, nós vamos iniciar aqui na igreja uma classe de novos membros. Tá? Nós já temos aí 15 pessoas inscritas para se tornarem novos membros da nossa comunidade. Se você ainda tem interesse em participar, você tem a chance de se inscrever até o dia 31 de janeiro. Tá? Porque no dia 1º de fevereiro nós vamos iniciar a turma, essa turma será fechada, é igual a arca, ninguém mais entra. Tá? Você vai ter que esperar uma próxima turma aí, mas se você quer fazer parte da nossa comunidade, se tornar um membro oficial, inscrições até dia 31 de janeiro. Tá? E lembrando aqui, no nosso projeto de reforma, eu tenho compartilhado com vocês no grupo, um andamento, o avanço da nossa obra. Né? Agora nós temos já um chão encimentado, tá? A obra está avançando, esse aqui é o nosso sonho, tá? Do que nós almejamos, para que nós possamos desfrutar juntos momentos de comunhão. Tá? O valor aqui, gente, está desatualizado, tá? Até porque nós estamos resolvendo algumas coisas no banco, eu e o tesoureiro Rubens. Então, quando aparecer isso aqui, vai ter dobrado. Amém? Então, glória a Deus aí pela sua vida, você que tem investido e contribuído com a gente. Tá? Gente, de maneira especial, eu queria convidar a Melissa aqui na frente, junto com a sua mãe. Venham aqui à frente, por favor. Gente, se você não sabe quem é a Melissa é essa criança por quem nós oramos. Né? Ela estava pode vir aqui em cima. Ela estava internada no Pequeno Príncipe, aguardando uma cirurgia do coração, e hoje ela está bem. Nós oramos por ela aqui na igreja, a Conceição estendeu esse pedido de oração para nós, e elas estão aqui hoje e nós queremos orar pela vida de vocês, tá? Manifestando aí a gratidão por todo o cuidado que Deus tem tido sobre a vida de vocês, né? Por ter colocado pessoas preciosas no caminho de vocês, e a lembrança que Deus é bom e Ele cuida de nós. Vamos orar por essa família, gente? Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor não é Deus longe lá no céu. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que cuida da nossa família, Senhor. O Senhor é o Deus que cura as nossas feridas, Senhor. É o Deus que renova o nosso coração. E nós te bendizemos por esse testemunho precioso, Senhor. A Melissa está aqui conosco. Porque o Senhor a preservou. Porque o Senhor cuidou dela. Porque o Senhor conduziu todos os procedimentos médicos para que ela pudesse fazer a cirurgia do coração e poder estar bem, Senhor. E nós celebramos a vida da Melissa nessa manhã, porque é sinal do cuidado de Deus, da sua mão que está sobre nós, de que o Senhor não nos abandona. Louvado seja o seu nome por essa família que perseverou em oração, que enfrentou essa batalha, Senhor, e saíram vitoriosos, porque nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Louvado seja o seu nome, que a sua mão esteja sempre sobre a vida delas, Senhor. Que o Senhor conduza todos os seus passos. Continue manifestando o seu amor, a sua provisão, o seu cuidado sobre essa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deus abençoe, Melissa. Maravilha, gente. Deus tem ouvido as nossas orações, né? E para quem tem participado dos nossos encontros de oração, sabe do que a gente está dizendo. Ele tem ouvido a gente, Ele tem nos respondido, porque Ele é bom. Ele é bom. Tá? Então, gente, nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens 365 bênçãos. Tá? E o que nós temos desafiado aqui nos domingos de janeiro é o que você pretende fazer com os 365 dias, que agora não são mais 365 dias, né, são 347 dias, mas o que você pretende fazer com esses dias que Deus te deu de presente? Como você vai viver os seus dias daqui para frente? Nessa série, nós estamos afirmando que todos os dias, ao longo do ano de 2026, Deus nos abençoa com a sua presença e nos chama para desfrutar da sua presença todos os dias e cada instante da nossa vida. A presença de Deus não é só para ser desfrutada aqui no domingo, enquanto nós cantamos,
enquanto nós ouvimos uma mensagem, a presença de Deus é para ser desfrutada todos os dias e cada instante da nossa vida. Nas atividades mais comuns, nas atividades mais ordinárias, Deus nos chama para desfrutar da sua presença. Deus quer nos transformar a cada dia que passa em pessoas que passam os seus dias marcadas pelo seu amor. Isso que Deus deseja para nós. Que todos os dias nós vivamos marcados pelo seu amor. Isso significa que devemos ter consciência que cada centímetro quadrado da nossa existência e que cada segundo Deus nos chama para viver para Ele. Não existe nenhum segundo sequer da sua vida que Deus não te chame para desfrutar de sua presença. Tudo que nós fazemos, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Coríntios, tudo que nós fazemos, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, é para ser vivido para a glória de Deus. E é para ser vivido diante da presença dEle. Esse é o desafio para nós como cristãos. Temos consciência da presença dEle em cada instante, em tudo que nós fazemos. Porque Ele nos quer por inteiro. Ele não quer só apenas um dia da semana. Ele quer que você viva todos os dias, cada instante, cada segundo, diante da presença dEle para a glória dEle. E aqui eu quero relembrar para vocês duas frases que valem muito a pena, que nós lemos na semana passada, para compreendermos um pouquinho melhor do que nós queremos dizer. E o pastor Ricardo Barbosa, ele vai dizer o seguinte: a espiritualidade cristã é vivida por muitos cristãos por espasmos. Uma sensação nova em algum culto, uma experiência arrebatadora num retiro, uma emoção diferente numa música. Nós buscamos experiências extraordinárias. Ela está sempre ligada a algo extraordinário, fora da normalidade ordinária do dia a dia. Porém, ele afirma, a espiritualidade cristã está na maneira como nós percebemos a presença de Deus nos eventos mais comuns e monótonos de nossas atividades diárias. É ali onde vivemos as rotinas enfadonhas que a graça de Deus está formando a nossa vida. O que ele está dizendo? Que geralmente muitos cristãos procuram que Deus os transforme de maneira extraordinária num instante só. Num culto maravilhoso, avivado, num acampamento emocionante, numa música arrepiante. Mas ele está dizendo, não, negativo. Deus está nos formando e nos transformando nas atividades corriqueiras do dia a dia. São nas atividades mais chatas, mais monótonas da vida, que Deus nos encontra e está nos moldando a imagem do seu Filho. Mas tem esse homem chamado Henri Lessaux, que ele afirma o seguinte: não existem contemplativos de meio período, assim como não existem cristãos em tempo parcial. Se você é cristão, você não tem folga. Tá? Não existe cristão em tempo parcial. Se você é cristão o tempo todo. Assim como não existem homens em tempo parcial. Se você é homem o tempo todo. Apesar de na nossa cultura isso está meio estranho, né? Está mudando isso aí. Mas se você é homem o tempo todo. Desde o dia em que começamos a acreditar em Cristo e o reconhecemos como Senhor, não há nenhum momento, despertos, dormindo, andando, sentando, trabalhando, aprendendo, comendo e brincando, que não seja marcado pelo toque de Deus em nós, que não seja vivido em nome de Jesus, por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, que tudo que nós fazemos como cristãos é marcado pelo toque de Deus em nós. Todo instante, cada atividade que você faz é marcado pelo toque de Deus em você. Ou seja, está revelando para nós que Deus não quer apenas cultos no domingo. Deus quer que os cultos sejam diários. Em tudo que nós fazemos, para a glória dele. Gente, essa série está sendo inspirada nesse livro chamado Liturgia do Ordinário, dessa escritura chamada T.C. Warren, que vale muito a pena a leitura, que ela vai dizer que como nas pequenas atividades ordinárias da vida, ela consegue desfrutar da presença de Deus e ela pode desfrutar da presença de Deus. Então ela vai falar como ela pode desfrutar disso ao acordar, como ela pode fazer isso ao arrumar a cama, ao trabalhar. Gente, vale muito a pena
Eu indico essa leitura, vale a pena a aquisição, leia, depois você me fala o que você achou, a gente pode trocar uma ficha aí. Tá? Hoje eu quero conversar com você sobre graça ao arrumar a cama. Esse é o tema de hoje. Existe graça de Deus quando você arruma a sua cama. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Qual que é a primeira atividade que você faz quando você desperta, quando você acorda? Alguns resmungam, né? Outros se enrolam no cobertor, mais 5 minutos no despertador, né? Mas, gente, pesquisas globais afirmam, e preste atenção que você pode estar nisso aqui. Eu tenho quase certeza que algumas pessoas estão nesses dados aqui. Pesquisas globais afirmam que 80% das pessoas checam o celular em até 15 minutos após acordar. Brasileiros checam em até no máximo 5 minutos, segundo as pesquisas. Tá? E 37% das pessoas fazem isso imediatamente, ou seja, a primeira coisa, e quando levantam, ou quando acordam, pegam o celular, já abre o WhatsApp, já abre o Instagram, já dá uma passadinha nos Reels, dá uma risadinha, já vê as notícias, já vê as tragédias. Esses são os dados. Que grande parte das pessoas, primeira coisa que fazem quando acordam, pegam o celular. E mexem no celular. Alguém aqui faz isso? Não? Só eu? Né? Aí, ó. Sincero, rapaz. Gostei da sinceridade. Tá? A maioria das pessoas fazem isso. Mas o que nós estamos afirmando aqui, gente, é que cada atividade que você faz ao longo do seu dia está moldando você em um determinado tipo de pessoa. Tudo que você faz durante o seu dia, das atividades que você pensa que são bobas, está mexendo com você. E está moldando você. Infelizmente, a maioria das pessoas dentro da igreja está sendo moldado de acordo com a cultura ao redor. E é muito fácil você ser moldado pela cultura ao seu redor. Você vive nela. E é muito fácil você seguir a correnteza, se você não estiver consciente disso. Eu posso afirmar com toda a convicção que às vezes nós somos mais moldados pela cultura do que pelo Evangelho. E nós seguimos o fluxo da cultura. Sem você perceber, você acorda e a primeira coisa que você faz é mexer no seu celular. Porque a cultura está te empurrando para isso. E tudo que você faz está moldando você como uma pessoa, tá? Então nós afirmamos que nós cremos em Deus, nós afirmamos que existe vida nova em Cristo Jesus, mas as nossas práticas não revelam isso. As nossas práticas não revelam que nós desfrutamos dessa nova vida que Jesus Cristo nos deu. Você acredita que uma pessoa que não pratica natação diariamente pode vencer um campeonato de natação? Sim ou não? Uma pessoa que nunca nadou, não, vou lá nas Olimpíadas, né? Você acredita que essa pessoa pode ganhar um campeonato de natação? É claro que não. Mas a maioria de nós afirma o seguinte: eu quero ser mais paciente. Todo cristão, e eu já vi muitos cristãos por aí, e a maioria diz: não, pastor, eu quero ser mais paciente. Né? Não, eu preciso ter mais paciência. E talvez essa seja a virtude mais difícil, pelo visto. Né? Eu quero ser mais paciente, Senhor. Mas nós não praticamos diariamente a nova vida que há em Cristo Jesus, que nos conduz a uma vida mais paciente, que nos convida a uma vida mais amorosa. Nós queremos que a paciência apareça num passe de mágica. Que Deus faça um milagre ali, agora não, agora receba a paciência e seja paciente. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer se você não viver a nova vida que Jesus conquistou para você. Se você não viver a nova vida que Jesus te deu e as práticas que Ele disponibilizou para você praticar, sinto muito, a paciência não vai aparecer num passo de mágica. Você vai continuar desejando paciência, assim como você vai desejar ganhar campeonatos de natação sem nunca ter nadado. Você precisa viver a nova vida que Jesus tem para você. Então, se a primeira coisa que você faz quando você acorda é mexer no seu celular, saiba que isso está afetando você. E saiba que isso está transformando você em um tipo de pessoa. Preste bem atenção nisso aqui. Pesquisas indicam que usar o celular ao acordar
prejudica o seu foco durante o dia, aumenta o estresse e a sua ansiedade, sobrecarrega o seu cérebro e afeta negativamente o seu humor ao longo do dia, causando desmotivação e pessimismo. Uma simples ação de mexer no seu celular a primeira coisa que você faz é mexer no seu celular, causa isso em você. A gente se pergunta, por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão estressado? Por que eu estou tão impaciente? As simples ações que você faz no seu dia a dia estão afetando você. Estão moldando você. Então, se a primeira coisa que você busca é seu celular, possivelmente você vai passar o seu dia em busca de distração, dopamina, em busca de satisfação e fuga do tédio. E uma pequena atividade cotidiana está transformando você em uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, mais mal-humorada, mais desmotivada, mais pessimista e mais insatisfeita. Aí você se pergunta, é essa nova vida que Jesus te ofereceu? É essa a vida que Jesus quer para você? A resposta é: claro que não. Claro que não. Mas e se a primeira coisa que você fizer pela manhã for arrumar a sua cama e nos primeiros minutos, ao invés de mexer no celular, você buscar a Deus? Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele acordou da morte? Ele deixou sua cama organizada. E eu quero conversar sobre isso com você em João, capítulo 20, versículos de 1 a 8. João, capítulo 20, versículos de 1 a 8. Gente, esse texto é maravilhoso. Eu já confesso que eu não vou ter tempo para explorar ele totalmente, tá? Mas é lindo esse texto. Mas eu quero ler essa narrativa com você, a narrativa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da sua palavra e nós sabemos que a sua palavra é palavra de vida. E a sua palavra é palavra de vida eterna. E, Senhor, nós queremos desfrutar dessa vida que vem mediante a sua palavra. Nós não queremos apenas ouvi-la, Senhor, mas nós queremos desfrutar dela todos os dias da nossa vida. Por isso, Teu Espírito Santo aplica essa palavra aos nossos corações, para que tudo que nós ouvirmos aqui que se torne realidade na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, existe graça para nós ao arrumarmos a cama, porque isso nos lembra que Deus está restaurando todas as coisas. Quando você arruma a sua cama, é uma lembrança de que Deus está colocando em ordem toda a sua criação. Então veja que João está dizendo que a cena que ele está prestes a relatar se passa no primeiro dia da semana. A cena que ele está contando se passa no primeiro dia da semana, que no caso é o domingo, né? Hoje, no caso. Só que é curioso que a tradução que você tem em mãos, ela perde um pouquinho de força, porque na verdade essa palavra semana, quando você vai investigar a Bíblia no original grego, é sabaton, que significa sábado. Tá? É como se João dissesse, é o primeiro dia do sábado.
O primeiro dia após o sábado, ou seja, o primeiro dia do sábado. Tá? E é curioso isso, porque a vida inteira de um judeu girava em torno do sábado. Para eles, domingo não era apenas o domingo, o primeiro dia da semana. Era o primeiro dia depois do sábado. O primeiro dia do sábado. Ou seja, o sábado de um judeu influenciava todos os dias da sua semana, ou deveria influenciar todos os dias da sua semana. Um judeu sempre vivia a partir do sábado e para o sábado. Tá? Porque aquele encontro, aquele descanso, onde eles paravam para adorar a Deus, era o encontro que ia determinar todos os dias da semana. Ou seja, o judeu vivia a partir do sábado. Só que o mesmo vale para nós. A mesma verdade é válida para nós cristãos. Porque todo cristão deveria viver à luz do domingo. Eu e você deveríamos viver à luz do domingo. Aquilo que nós vivemos aqui não deve terminar aqui, mas deve transbordar para todos os dias da semana. Senão a gente entendeu errado. Senão não faz sentido estar aqui. Se esse encontro não desembocar nos nossos dias da semana, não faz sentido você estar aqui. Porque esse dia que se chama hoje, o dia do Senhor, o domingo, deve determinar todos os dias da sua semana. E é o que a gente está afirmando nessa série aqui. E você já percebeu que todo domingo nós fazemos a mesma coisa. Já percebeu as etapas do nosso culto? Nós começamos com um prelúdio. Né? Lemos um texto bíblico. Cantamos uma música. Você senta. Nós lemos um texto bíblico. Nós cantamos mais uma música, nós confessamos. Nós lemos mais um texto bíblico. Nós cantamos mais uma música, nós ofertamos. Né? E depois vem a edificação, e depois vem a bênção final. Todo domingo a gente faz a mesma coisa. Você chega aqui e você já sabe o que vai acontecer. Nós repetimos, e repetimos, e repetimos. Se você já assistiu o Karate Kid, o que a gente faz? Nós tiramos casaco, botamos casaco, nós tiramos casaco, nós botamos casaco. E a gente faz, por que a gente está fazendo isso? O menininho pergunta no filme, né? Nossa, que saco fazer isso, né? Todo dia, o mesmo movimento, tira casaco, bota casaco. Mas no fundo ele não sabia. Joga o casaco no chão, pega o casaco no chão. Mas ele não sabia que o quê? O mestre estava formando ele num lutador de karatê. E aqueles movimentos que ele estava fazendo repetidas vezes, estava formando nele num lutador. O que eu estou dizendo é que, se você quer ser um seguidor de Jesus, nos seus dias você vai ter que fazer uma série de coisas repetidas vezes, que podem parecer entediantes. Tem que orar todo dia, tem que ler a palavra todo dia, tenho que jejuar com frequência, né? Tenho que ir no culto todo domingo. Isso não faz sentido. Por que eu estou fazendo isso? É porque nessas atividades diárias é que Jesus está formando você a imagem dele. Aí quando você menos espera, você fazendo isso repetidas vezes, voltando ao pé do Senhor Jesus Cristo, buscando Ele em oração, buscando Ele na palavra, buscando Ele no culto, aí você vai ver na paciência aparecer. Aí você é estranho, mas de onde vem isso? Tira casaco, bota casaco. E nisso tudo o Espírito Santo agindo no seu coração. Você tem que viver a sua vida a partir do domingo. Isso aqui deve influenciar toda a sua vida. E quando perder o sentido de você estar aqui toda semana, lembre-se disso. É repetidas vezes, você fazendo as mesmas atividades, que Jesus está ali, por meio do seu Espírito Santo, moldando a sua vida. Eu usei o exemplo do nadador aqui, né? Como que um cara como Michael Phelps chegou a ser o maior campeão olímpico. Todo dia ele estava na piscina, fazendo as mesmas coisas. Todo dia ele estava fazendo a mesma dieta, dormindo no mesmo horário, acordando no mesmo horário. Isso tornou ele no grande nadador que ele foi. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa fazer todos os dias aquilo que Jesus mandou você fazer. E quando você menos esperar, nossa, você vai se olhar no espelho, rapaz, estou parecido com Jesus, hein? Não tanto, né? Um pouquinho avancei aqui, né? Consegui ser mais paciente, consegui ser mais amoroso, consegui ser mais generoso. Por quê? Repetidas vezes.
O domingo deve influenciar todos os dias da sua semana em tudo que você fizer. Mas veja que João oferece para nós mais um elemento, ainda estava escuro. E esse detalhe, gente, na narrativa de João, não é à toa. João é genial na construção da sua narrativa. João está revelando para nós, aqui, quando ele diz, ainda estava escuro, a realidade do mundo que nós estamos inseridos. É uma realidade, de acordo com João, marcada pela morte, pelo luto, pela violência, pela injustiça, pela dor, pela frustração. E era assim que os seguidores de Jesus estavam porque ele havia morrido, não era? Eles estavam se sentindo enlutados, eles estavam se sentindo violentados, eles estavam com dor, eles estavam enlutados, eles estavam frustrados porque o mestre deles morreu. E quando João diz, ainda estava escuro, essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Essas são as marcas do mundo que nós vivemos. São as trevas ao nosso redor. É isso que o Senhor Jesus já disse em João. O mundo está em trevas. É isso que você deve esperar do mundo. Violência, luto, dor, é isso que você deve esperar dessa realidade. E João aqui está lembrando de Gênesis para nós, onde quando Deus criou todas as coisas, o que havia? Trevas sobre a face do abismo. Havia o caos. E Deus colocou todas as coisas em ordem por meio da sua palavra. É isso? Gênesis 1? Mas após a criação do homem e da mulher, a criação de Deus é ameaçada novamente pela serpente. E a serpente na cultura antiga simbolizava o quê? O caos. E incapazes de confiar na palavra de Deus, homem e mulher confiaram na palavra da serpente e o mundo, mais uma vez, foi imerso em caos. Se você vive o caos hoje, se você vive o sofrimento hoje, se você vive a dor hoje, é porque a humanidade se afastou de Deus. A humanidade escolheu se afastar de Deus. E quando nós nos afastamos daquele que é a luz do mundo, o que sobra? Trevas. É essa a realidade que João está descrevendo para nós. O que João está apontando para nós nessa narrativa, e é essa expectativa que ele quer que eu e você tenhamos, é que a única luz que é capaz de dissipar as trevas do mundo, a única esperança que nós temos está em Cristo Jesus e na sua ressurreição. É isso que João está comunicando para nós. Ainda está em trevas. A única esperança que nós temos é Cristo Jesus e a sua ressurreição. O único capaz de iluminar as trevas do mundo, Cristo Jesus, e o poder da sua ressurreição. O único capaz de eliminar o mal do mundo é Cristo Jesus, e o poder da sua ressurreição. E João está deixando claro aqui para nós, se você pegar a narrativa, que a sua esperança não deve estar na política. Porque, se nós olharmos para o Império Romano, os governos perseguem, matam e destroem. E você está vendo isso no nosso mundo. O que os governantes fazem? Perseguem, matam, destroem, motivados por interesses próprios. Foi isso que o Império Romano fez com Jesus. Perseguiu, matou, destruiu. Mas há quem insista em ficar colocando esperança nessas coisas. Há quem insista em ficar colocando esperança nos governantes deste mundo. Mas saiba disso, se você tem esperança neles, eles perseguem, eles matam e eles destroem. A única esperança que João está apontando aqui para nós está em Cristo Jesus e na sua ressurreição. O único capaz de iluminar as trevas deste mundo. Então João coloca Maria Madalena em cena. E se tem uma personagem que você deveria imitar ela. Se tem uma personagem que você deve imitar, é Maria Madalena. Ela é a última a sair dos pés de Jesus, na cruz. E a primeira está no sepulcro. Apegada ao Senhor Jesus Cristo. Amava o Senhor Jesus Cristo. Uma mulher totalmente entregue ao Senhor. E ela buscava tanto ao Senhor, porque ela tinha consciência de quão pecadora ela era. Mas de quão amada e perdoada ela era por Jesus Cristo. Lucas 8, versículo 2, nos lembra que Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. Não temos ideia da vida que ela vivia. Temos ideia de que ela tinha 7 demônios dentro dela e que Jesus expulsou isso dela.
Ela tinha consciência do seu pecado, ela tinha consciência de quem ela era, mas ela ainda tinha mais consciência da preciosidade do amor de Jesus. Essa afirmação que o próprio Senhor Jesus Cristo faz, possivelmente em relação a Maria Madalena, em Lucas 7, versículo 47, onde Jesus diz para Simeão, que o recebe em casa, um fariseu: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Maria Madalena tinha consciência do tamanho do seu pecado. E por ter consciência do tamanho do seu pecado, ela tinha consciência do tamanho do amor e do perdão de Cristo Jesus. E por isso, ela amou muito. E talvez um dos motivos pelo qual buscamos pouco o Senhor Jesus no nosso dia a dia, seja a baixa compreensão de quem nós somos, seja a baixa compreensão do nosso pecado e da nossa dívida, e o baixo valor que acreditamos ao amor e perdão de Cristo Jesus. Maria Madalena tinha consciência que ela foi muito perdoada e por isso ela entregou muito. Por isso ela ficava agarrada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque ela tinha consciência do seu pecado, mas tinha consciência do amor dele, da grandeza do seu perdão. E as Escrituras nos convidam a isso, a perceber a dimensão da cratera do nosso pecado, para nós nos deleitarmos no perdão de Cristo Jesus, e vivemos para Ele, vivemos com Ele, vivemos por Ele. Mas ela chega ao sepulcro, e ela se depara com a pedra que havia sido removida, e ela foi em direção a Pedro e ao discípulo que Jesus amava, e João aqui ele não se entrega, ele se entrega, mas não entrega. Ele poderia falar: não, era eu. Aí ele fala: não, o discípulo a quem Jesus amava. E ela estava desesperada porque possivelmente alguém roubou o corpo de Jesus. E ela chega: não, Pedro, discípulo que Jesus amava, roubaram o corpo de Jesus. O que a gente faz agora? Né? Então esses dois saíram correndo em direção ao sepulcro. O João disparou na frente, né, era o mais jovem, né? E espiando lá dentro, ele viu as faixas de linho de Jesus, mas ele não entrou. Talvez por temor, por reverência, mas ele foi espiando lá fora. Mas Pedro, afoito como sempre, nem espiou, foi entrando, né? Entrou com tudo, como era típico de Pedro. E ele viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera na cabeça de Jesus. E olha o que o texto faz questão de dizer para nós: o lenço de Jesus estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então pensa no domingo, Jesus despertando da morte, tirando suas faixas de linho, sentadinho. Ele tira o lenço da sua cabeça, mas ele não joga o lenço. Ele não deixa o lenço jogado. Ele faz o quê? Ele dobra o lenço. Deixa o lenço dobradinho ali. A primeira coisa que Jesus faz quando ele acorda da morte é dobrar o seu lenço e deixar as coisas em ordem. Primeira coisa que ele faz, claro que a ressurreição já é uma coisa grandiosa por si mesma, mas a primeira coisa que ele faz quando ele ressuscita não é uma coisa grandiosa, é dobrar o seu lenço, é deixar as coisas em ordem. Gente, essa simples cena nos ensina muitas coisas que eu gostaria de me concentrar com você e partir para a nossa conclusão, tá? Então, o fato de Jesus remover as suas faixas de linho e dobrar o lenço que estava sobre o seu rosto revela que Jesus colocou a morte no bolso, como diz a expressão, né? Colocou a morte no bolso, aqui, ó, pá, acabou, né? Venci a morte, né? Quando um time ganha do outro time de maneira lavada, fala: coloquei no bolso. Fácil, né? Venci. Então, o texto está dizendo que Jesus ele tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a morte. Lázaro, quando ele ressuscita, precisa vir ajudantes, né? Para removerem as faixas dele, né? Estava um pouquinho desidratado, né? 3 dias morto, quase cheirando mal, né? Fedido, precisava de ajuda, né? Jesus não precisa de ajuda para remover as faixas de linho. Como ele mesmo diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim,
Eu mesmo a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e eu tenho autoridade para retomá-la. Essa autoridade recebi de meu Pai, essa ordem recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre a morte. Ele tem domínio sobre a morte. De tal forma que Ele mesmo acorda. Porque Ele é a própria vida que não pode permanecer morta. Ele mesmo tira as suas faixas de linho. Ele mesmo se levanta sem ajuda, porque Ele tem autoridade sobre a morte. Gente, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Essa é a diferença da ressurreição de Jesus para a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscita e volta para essa realidade. Morre de novo. Morre 2 vezes. Né? Que desgraça. Né? Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Apontando para nós, gente, que existe uma nova realidade, que não é mais marcada pela morte, onde os impérios maus não triunfam, onde a injustiça não existe, onde a violência passa longe, onde o pecado não tem mais poder. É a realidade do reino triunfante de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo nos aponta, existe uma outra realidade, onde o mal não tem vez. Essa realidade é o reino de Deus. É o reino triunfante de Deus. Ao mesmo tempo, gente, o fato de a primeira coisa que Jesus faz ao cuidar da morte é deixar suas roupas dobradas e deixar o sepulcro em ordem, só revela para nós que o mesmo Deus, que em Gênesis 1 colocou em ordem a sua criação por meio da sua palavra, é o mesmo Deus que recria e reordena a sua criação por meio da sua palavra, que é Jesus. O mesmo Deus que cria é o Deus que recria. O mesmo Deus que ordena é o Deus que reordena. Por meio de Jesus. E João já tinha revelado isso para nós, no prólogo do seu evangelho, quando ele diz, no princípio era aquele que é a palavra, reproduzindo o quê? A cena lá de Gênesis 1, não é? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A palavra estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, a palavra de Deus que criou todas as coisas é a mesma palavra que agora está reconstruindo, está restaurando, está recriando, está reordenando todas as coisas. E contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, Ele está restaurando todas as coisas, Ele está reconciliando todas as coisas, Ele está resgatando os seus filhos, porque o Deus que cria é o Deus que recria, o Deus que ordena é o Deus que reordena, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É o Deus que não abandona a sua criação, é o Deus que não nos abandona. O Deus que cria é o Deus que restaura. Então Jesus deixa o seu sepulcro em ordem para dizer, eu estou colocando em ordem toda a minha criação. Nada está perdido. Eu estou ajeitando tudo. A começar pela minha cama. A começar pelo meu leito, eu estou colocando tudo em ordem. Isso nos lembra Colossenses, capítulo 1. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude aqui da divindade, tá? E por meio dele reconciliasse o quê? Consigo todas as coisas. Não só a sua alma, seu corpo. Não só você, um povo. Não só um povo, toda a criação. Toda a criação de Deus. Tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue, ou seja, Jesus é aquele que está reconciliando, restaurando, fazendo novas todas as coisas. Então, gente, todos nós queremos uma revolução no mundo, mas ninguém quer arrumar a cama, né? Todos nós queremos fazer grandes transformações no mundo, mas ninguém quer arrumar a cama. Nós queremos mudança por meio de coisas extraordinárias. Enquanto Jesus está nos mostrando que Ele nos convida a colocar em ordem as pequenas coisas que estão ao nosso alcance, e assim, nos pequenos caos que nós ordenamos, estamos apontando para aquele que faz novas todas as coisas. Arrumar a cama pela manhã é colocar em ordem o caos.
e lembrar que nós participamos da restauração que Deus está fazendo no mundo. Quer participar do que Deus está fazendo no mundo? Coloque em ordem as pequenas coisas. As pequenas coisas que estão diante de você. As pequenas coisas que você pode ordenar, ordene. Você está apontando para um Deus que está fazendo novas todas as coisas. E a pequena arrumação que Jesus fez no caos, o simples fato dele deixar o seu lenço dobrado, foi o suficiente para gerar fé no coração de João. João viu e creu. Ele falou, não, ninguém que rouba deixa as coisas organizadinhas assim, né? Nenhum assaltante é tão organizado assim, mas o meu Senhor é, porque Ele é o Deus que ordena todas as coisas. Então, gente, a vida da ressurreição já está disponível para nós. A ressurreição não é um evento que ficou lá atrás, essa vida da ressurreição está disponível para mim e para você. Mas como nós podemos viver isso na prática? Como você pode viver a ressurreição de Cristo Jesus no seu dia a dia, esse poder que vem da ressurreição? Lembra que eu falei para vocês que as pequenas coisas que nós fazemos no cotidiano estão nos formando em um tipo de pessoa? Lembra que eu falei isso para você? Se a primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar o seu celular, nós afirmamos, isso está formando você uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, mais mal-humorada, mais desmotivada, mais pessimista e insatisfeita. Essa não é a nova vida que Jesus tem para você. Jesus não quer que você seja uma pessoa pessimista, mal-humorada, estressada. Não, Ele não quer isso. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Tá? Então, que tal se a primeira coisa que você fizer ao acordar for arrumar a sua cama, como a lembrança que você participa da restauração que Deus está fazendo no mundo, e quando você arrumar a sua cama, ficar alguns minutos com Deus? Que tal os minutos que você ficaria no celular e você ficar com Deus? Pode ser 2 minutos, 3, 4, 5 minutos. E ali na cama entregar o seu dia a Ele. E ali na cama ansiar por Ele. Aguardar com grande expectativa pela manhã a única luz que pode iluminar as trevas do meu interior e do mundo inteiro ali. Senhor, nesse dia eu anseio pelo Senhor. Senhor, nesse dia a minha expectativa é que a sua luz me ilumine e ilumine o mundo. Nossa, Senhor, nessa manhã a minha expectativa é que o Senhor venha. Termine de ordenar todas as coisas. Que tal você fazer isso? Trocar o celular por 3, 4, 5 minutos ali diante de Deus. Se entregando a Ele, esperando por Ele, ansiando por Ele. Gente, você não acha que isso abriria espaço para uma vida mais tranquila, mais despreocupada, mais paciente, mais amorosa, mais satisfeita? Você não acha? Que isso abriria espaço para uma vida mais segura em Deus? Não é essa nova vida que flui da ressurreição? Não é essa vida que flui do Espírito? O amor, a alegria, a paz. Que tal se fazer essa troca? Gente, Jesus vive. Por isso o mundo não é mais o mesmo e a sua vida não pode ser mais a mesma. Você não deve continuar fazendo as mesmas coisas, porque Ele tem vida nova para você. Então veja só, para encerrar, o que essa escritura diz. A escritura do livro que eu indiquei para vocês. Numa cultura que anseia pelo grandioso, pelo divertido, pelo dramático e pelo eletrizante, às vezes literalmente, cultivar uma vida com espaço para o silêncio e a repetição é necessário para sustentar uma vida de fé. É no cotidiano da fé cristã, arrumar a cama, lavar a louça, orar pelos nossos inimigos, ler a Bíblia, o silencioso, o pequeno, que a transformação de Deus se baseia e cresce. Uma transformação que é contracultural. É o oposto do que a cultura está pregando para nós. Arrumar a minha cama e ficar em silêncio por alguns minutos lembrou que o que é mais real e significativo no meu dia não é o que fala mais alto,
não é o que brilha mais forte, não é o que me entretém, é no repetitivo e no mundano que eu começo a aprender a amar, a ouvir, a prestar atenção a Deus e aos que estão ao meu redor. Não é o que fala mais alto, não é a tela brilhante, é o silêncio com Deus, é o folhear das páginas, é a oração. Isso vai me moldando para ser diferente, para desfrutar da ressurreição que há em Cristo Jesus. Gente, Jesus já disse que não vale a pena ouvir e você não praticar. Se você só ouviu hoje e não praticar, não valeu de nada isso aqui. Você perdeu aí 40, 50 minutos do seu dia. Tá? Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer esse ano quando nós acordarmos? Pegar o celular? Sim? Arrumar a cama. Desfrutar dos primeiros minutos com Deus. Seja com uma oração, seja com um salmo, seja com um devocional. Mas que os primeiros minutos que vão marcar todo o meu dia, que sejam para Deus. Vamos fazer esse acordo? Vamos combinar isso aqui, não? É mais fácil quando a gente faz isso junto. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Pegar o celular? Arrumar a cama. Desfrutar da presença de Deus. Podemos fazer esse acordo? Podemos, igreja? Depois você me conta se isso vai mudar alguma coisa. Aí quando você perceber que você está mais bem-humorado, mais alegre, opa, a vida de Jesus está aparecendo aqui. As coisas estão mudando. Porque aquele que coloca em ordem todas as coisas está ordenando a minha vida por meio da oração, do silêncio, da devoção. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos nessa manhã e te louvamos porque a vida que o Senhor Jesus nos oferece é vida abundante. Não é qualquer tipo de vida, é vida em abundância, é vida sem fim. Não é a vida que o mundo oferece, Senhor. A vida que o mundo oferece é marcada por insatisfação, pelo desejo por mais, pelo desejo pelo consumo. Nós não queremos essa vida, Senhor. Nós queremos a vida abundante que flui da parte do Senhor. E nós te bendizemos porque essa vida está disponível, porque o Senhor morreu, mas venceu a morte e está vivo. O que mostra para nós que existe uma outra vida diferente da vida que nós vivemos, que é a vida do seu reino, Senhor. A vida do reino de Deus. Senhor, nos ajude. Que teu Espírito Santo nos habilite para que nós possamos desfrutar dessa vida todos os dias, em tudo que nós fazemos, desde o levantar até o nosso dormir, Senhor. Que todo esse tempo, Senhor, seja para o Senhor, para a sua glória, para desfrutar da sua presença, para sermos moldados pelo Senhor. Faz isso com a gente, Senhor. Nos tornem homens e mulheres mais semelhantes a Cristo Jesus. E por isso o Espírito Santo de Deus nos conduza mais à oração, Senhor. Nos conduza mais à devoção. Nos conduza mais a termos prazer na sua palavra, não apenas lermos a sua palavra, mas termos prazer nela. Nos ajude a nos deleitar em suas palavras, confiar em suas palavras, ter fé no Senhor, de tal forma que nós não apenas ouvimos, mas confiamos a tal ponto de fazer tudo o que o Senhor nos diz. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, para que sejamos cada dia mais parecidos com o seu Filho, e assim sejamos luz que ilumina o mundo que está em trevas, para anunciarmos através da nossa vida o poder da sua ressurreição. Existe vida, louvado seja o seu nome, em nome de Jesus, amém? Aos que nos visitam, e são muitos, sejam muito bem-vindos, viu, uma alegria receber vocês, né? Sempre que estiverem por aqui, voltem sempre, a casa é de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, espero que vocês tenham se sentido bem acolhidos, tá? Voltem sempre, tá bom? Vamos ficar de pé, receber a bênção, e assim finalizamos o nosso culto. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova a sua igreja, renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém, amém
Uma boa semana a todos. Deus abençoe a sua vida.